Você deve estar olhando aí na projeção e deve estar dizendo assim: o que é que essa laranja está fazendo aí, pastor? Quando eu era novo convertido, uma das coisas que marcou minha vida foi um desejo profundo de compartilhar o Evangelho. Alguns aqui conhecem a história e sabem que no dia 11 de agosto de 1980, quando Jesus entrou na minha vida, me resgatou das trevas para a luz, um dos primeiros impactos que houve na minha vida foi que eu não pude me conter e deixar de falar de Jesus. Certamente Deus tinha um propósito, mas eu me recordo bem que no meu time de handebol, sim, eu já joguei handebol, todos os meus colegas, obviamente, conheciam o meu comportamento, minha história de vida, e quando eu me converti, ainda muito jovem, eles estranharam a mudança de comportamento. E uma das coisas que sempre aproveitava era para que quando eles dissessem: o que está acontecendo com você? Eu aí compartilhava o Evangelho. E muitas vezes mostrava de como Deus tinha criado o homem à imagem e semelhança dele, a mim, a eles, a cada um de nós, de como esse homem tinha tomado uma decisão de afastar-se de Deus, rebelar-se contra o Senhor, se tornar autossuficiente, autônomo, e como isso implicava numa condenação eterna, e que, portanto, o homem estava perdido. Compartilhava também que a única salvação, a única solução para esse estado de perdição era Jesus Cristo. E então, com todo o meu conhecimento, que naquela época, obviamente, era muito restrito, bem menos do que é hoje, ainda que a gente sempre tenha o que conhecer de Deus, chegava um ponto que eu não tinha o que dizer. Todos os meus versículos de cor eu já tinha usado, todos os meus argumentos também, todas as minhas histórias. E aí chegava um ponto que a pessoa olhava para mim, eu olhava para a pessoa, e se constituía aquele silêncio sepulcral. E então eu dizia assim: olha, vou dizer a última coisa. E então eu dizia assim: se eu chegasse para você com uma laranja, e aí você está entendendo agora a laranja, né? Se eu chegasse para você com uma laranja e dissesse assim: essa laranja é doce, vocês acham que essa laranja que está aí na figura é doce? Hein? Tem tudo para ser doce, né? Amarelinha, olha só. Então eu dizia assim: se eu dissesse agora para você, falando com meu amigo, que essa laranja é doce, você acreditaria em mim? E então a pessoa dizia assim: sim, não, talvez. Mas eu dissesse assim: e se eu lhe desse a laranja e você chupasse a laranja e provasse por si mesmo, na sua experiência pessoal, que a laranja é doce, ficaria mais fácil acreditar que a laranja é doce ou mais difícil? E a resposta era óbvia: claro que é mais doce, porque eu experimentei a laranja. E então eu fechava a minha história e dizia assim: pois você precisa experimentar Deus. Porque eu posso passar 3 horas seguidas aqui falando de Jesus para você, mas se você não tiver uma experiência com Deus, não vai adiantar de nada. E obviamente naquele momento ali, eu orava a Deus e pedia que a pessoa orasse comigo para ter uma experiência com Deus. Eu continuo crendo que você pode falar tudo sobre Deus, mas o objetivo é que a pessoa tenha uma experiência com Deus. Porém, diferentemente do que eu vejo de forma equilibrada, eu tenho percebido nos últimos tempos que a coisa tem se invertido. E muitas vezes porque as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que elas precisam primeiramente saber alguma coisa sobre Deus, para depois experimentar Deus. Muitos vão direto para a experiência com Deus. E então muitas vezes não apresentam os fatos sobre Deus, aquilo que está revelado sobre Deus, e simplesmente dizem assim: vem cá que eu vou orar com você, você vai ter uma experiência com Deus. E às vezes a experiência com Deus que essa pessoa tem não é suficiente para, nos momentos em que ela mais precisa, ela entender quem é Deus na sua vida. Naquela época e também ainda hoje, eu vejo que muitos enfatizam saber muito sobre Deus, sem que isso leve a uma experiência com Deus. São os teóricos sobre Deus. Mas outros tantos enfatizam ter uma experiência com Deus, mesmo que sem muito conhecimento sobre Deus. E aí eu fico pensando assim: qual é o ponto de equilíbrio?
Onde está o verdadeiro conhecimento de Deus e sobre Deus? Seria o equilíbrio conhecer muito e experimentar pouco? Ou experimentar muito e não conhecer nada? É justamente para abordar esse tema que eu creio que tem tudo a ver com você nessa noite, que está aqui. Porque eu tenho nenhuma dúvida que você está aqui, sentado aqui na minha frente, dando-me a sua preciosa atenção, para ouvir Deus falando. Se fosse um discurso meu, sobre mim, sobre essa igreja, sobre as pessoas, sobre virtudes que você e eu devemos ter, seria meramente um discurso moralista que você poderia concordar ou não, e simplesmente sair daqui dizendo assim, ok, mais um discurso. Mas cada vez que nós ocupamos, os pastores dessa igreja, esse lugar, nós temos uma convicção de que Deus quer falar com você. E todas as vezes que alguém entra por aquelas portas, nós temos absoluta certeza que foi Deus que lhe trouxe, para você ouvir a voz dele, mesmo que seja por um homem imperfeito, fraco e limitado como eu. E para que isso aconteça, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, para que a partir dela nós possamos ouvir sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E se você estiver sem Bíblia, um dos nossos convidados, por exemplo, não se preocupe, você vai poder acompanhar aí na plataforma de ambos os lados a leitura da palavra. Atos capítulo 17, a partir do verso 16 ao verso 23. Atos 17, do verso 16 ao verso 23. Veja o que diz a palavra de Deus. Você pode acompanhar a leitura, ouvindo-a. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias entre aqueles que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam contra ele, ou com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece um pregador de estranhos deuses, pois ele pregava o Jesus e a ressurreição. Então, tomando aqueles homens Paulo consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que Deus abençoe a sua palavra lida, ilumine o nosso entendimento, para compreendê-la nessa noite. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir isso a Ele. Ó Deus amado e querido Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque a nossa mente é finita, é limitada. Nossas palavras não podem descrever aquilo que Tu és, quem Tu és, as Tuas maravilhas, ó Pai. Mas aqui estamos para ouvir a Tua voz, para falar e para ouvir. E só em pensar, ó Pai, as nossas limitações, nós temos temor e tremor diante de Ti, porque não queremos falar de nós, nem da nossa capacidade, mas queremos que este lugar seja tomado pelo Teu Espírito Santo. E da mesma maneira como Ele inspirou esse texto que acabamos de ler, Ele ilumine a cada pessoa que está aqui, abrindo a mente e o entendimento, dilatando a compreensão de cada um de nós para perceber a Tua palavra naquilo que foi lido nesta noite.
independentemente de quem nós somos, independentemente de que lugar nós estamos na nossa jornada espiritual, Tu certamente tens uma palavra para cada um de nós, e nós pedimos então, fala conosco, ó Pai, e nós Te daremos ao final deste culto toda a honra, glória e louvor por termos ouvido a Tua voz. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, segundo a mitologia grega, no topo do Monte Olimpo, supostamente habitavam 12 deuses, os deuses do Olimpo, como alguns se referem. Eles constituíam o panteão, a coleção de deuses helênicos, e um destes supostos deuses chamava-se Ares. Ele seria o filho do rei e da rainha dos deuses, conhecidos como Zeus e como Hera. Naquela mesma região mais alta da capital da Grécia, em Atenas, havia um lugar chamado Acrópole, ainda hoje pode ser visitadas as suas ruínas. Ela recebia este nome porque revelava tanto o valor daquele lugar alto, daquela cidade alta, como um símbolo da elevação do conhecimento grego, dos valores que eles pregavam e assumiam, como também havia, obviamente, um valor estratégico, porque de lá de cima da Acrópole, de lá de cima da cidade alta, eles podiam ver e defender toda a cidade. Mas ali havia os templos e os palácios dos governantes. Mas lá embaixo, ou pelo menos no meio do caminho para lugar mais baixo ainda, havia um lugar chamado Areópago, esse lugar que nós acabamos de ler, onde Paulo pregou talvez um dos seus mais famosos sermões registrados no livro de Atos. Era chamado de Areópago porque era exatamente o lugar do deus Ares, esse que seria o filho de Zeus e de Hera. Ficava na parte nordeste de Acrópole, e é exatamente o lugar onde no verso 19 e 22 que nós lemos, ficava um conselho ateniense. Você sabe que quem cria a ideia de governo coletivo são os gregos. Eles formavam um conselho que ficava no Areópago e que cuidava da ciência e da educação daquela cidade. Pois é justamente nesses dois espaços, a Acrópole e o Areópago, que junto com a Ágora, a praça, em grego, que se constituíam os três lugares onde toda a vida civil, política, econômica e religiosa acontecia. Um ficava lá embaixo, a cidade baixa, a Ágora, no meio o Areópago e lá em cima a Acrópole. Todos transitavam entre esses três lugares e Paulo estava no lugar mais baixo, na Ágora. Você vê o texto que ele estava na cidade e durante todos os dias ele intercambiava, alternava lugares onde ele dissertava sobre o Evangelho. Na sinagoga dos judeus, ele falava para judeus e pessoas novas convertidas ou interessadas no judaísmo. Ele pregava sobre o Antigo Testamento e mostrava que Cristo era o cumprimento da promessa que havia sido feita pelos profetas. Mas quando ele saía daquele lugar restrito, da sinagoga, que os judeus tinham inventado, tinham criado quando eles foram exilados na Babilônia, porque naquela época eles não podiam voltar para o templo em Jerusalém, porque o templo havia sido destruído, então eles criam aquele espaço, talvez muito parecido com isso aqui, não era um templo, era um lugar de ensino. Quando Paulo deixava aquele lugar e ia para a praça pública, ele se encontrava com homens e mulheres que não tinham conhecimento nenhum da lei de Moisés, que não sabiam nada das promessas. Eles eram considerados pagãos. E então Paulo não podia pregar, referindo-se a Moisés, aos profetas, de que Cristo seria a promessa e o cumprimento de tudo isso. Ele então falava entre aqueles homens, todos os dias, como diz o verso, aqueles que estavam ali, o mesmo sermão, a mesma ênfase, o mesmo centro da sua mensagem era Cristo e a ressurreição de Cristo, mas numa perspectiva diferente. Paulo conseguia fazer isso porque, por parte de mãe, ele era judeu, mas o seu pai era um homem romano, e, portanto, ele trafegava bem entre esses dois mundos, o mundo dos religiosos judeus e o mundo dos pagãos gentios. Provavelmente, por isso, Deus o escolhe e dá para ele um ministério, uma missão, que mesmo sendo judeu, ele deixasse os judeus
mesmo pregando para eles, e focasse o seu evangelho e a sua obra missionária nos gentios. Ele tinha deixado Tessalônica, onde tinha ficado Timóteo e Silas, 2 companheiros de viagem, e agora estava em Atenas. E enquanto, diz o texto, ele esperava que aqueles 2 homens, Timóteo e Silas, viessem a Atenas, ele começou a passear na Ágora. E na Ágora havia vários totens, várias colunas com imagens de deuses. E enquanto ele estava ali, ele começou a perceber que tinha Deus de todo tipo, de toda forma, para todo fim. Era um verdadeiro panteão. E aí, no momento exato em que ele olha para uma coluna, provavelmente vazia, que sem nenhuma estátua em cima, ele vê a inscrição ali na coluna, dizendo assim: Agnostos Theos, que em grego significa ao Deus desconhecido. Ele olha e não vê nada, e diz assim: bom, isso aqui já chegou ao limite que poderia chegar. Eles, inconformados com todos os deuses que eles criaram, a imagem e semelhança deles, para atender às necessidades deles, os caprichos deles, agora eles colocaram uma coluna, em cima dela nada, e disseram assim: pode ser que tenha um Deus que nós não conheçamos, que seja um agnostos Theos, e portanto nós vamos dar a ele um altar. E construíram aquilo. Diz o texto que Paulo, vendo essas coisas, começou a se indignar. Na verdade, a palavra que é usada ali é uma palavra assim que poderia ser traduzida como revoltar-se. Era algo insuportável, era algo exasperador. A palavra paroxenô em grego quer dizer algo que mexe com as suas entranhas e diz assim: eu não aguento isso. Paulo então estava revoltado, verso 16, que quando ele olhava para ali, ele percebia o abismo profundo que aquela cidade se encontrava, apesar de ser a meca do conhecimento e da filosofia. Daí porque o seu espírito se revoltava em face da idolatria que dominava a cidade. Talvez hoje, queridos, é curioso que a gente consiga separar filosofia de religião e ache que filosofia é para aqueles mais intelectuais, que têm mais condição, um pensamento mais sofisticado, que não se misturam com religião. Enquanto que os religiosos são os rudes, aqueles que não compreendem as coisas e resolvem criar um Deus e adorá-lo. Mas na época da Grécia, especialmente nesse período, filosofia e religião andavam de braços. Todo bom filósofo era um religioso, porque ele se propunha a entender a metafísica, o que está para além do mundo material. Portanto, quando Paulo se encontra no centro da filosofia da antiguidade, ele percebe que essa filosofia estava conduzindo os homens que a ela se dedicavam para um caminho completamente oposto àquilo que ele estava ali para pregar. Eles estavam sendo dominados por essa idolatria. Por isso que ele começa o seu discurso depois dizendo assim: senhores atenienses, em tudo vejo que vocês são acentuadamente religiosos. O texto diz que Paulo olhava para aqueles homens e percebia que, ao invés de crerem num só Deus, Criador de todas as coisas, eles preferiam fazer vários deuses para as suas próprias necessidades. E aí, no seu coração, surge a necessidade de compartilhar uma mensagem simples, com um centro único, que era Jesus Cristo e a ressurreição dele. E ele começou a falar: Jesus é ressurreição, Jesus é ressurreição, Jesus é ressurreição. Aquilo começou a ser ouvido. E as pessoas começaram a dizer: tem um pregador novo, que prega deuses estranhos, deuses estrangeiros, que nós nunca ouvimos falar, um tal de Jesus e uma tal de ressurreição. Como eles eram politeístas, eles imaginavam que Jesus era o Deus homem, e a ressurreição era a deusa mulher, e então eles disseram: deve ser um Deus chamado Jesus e uma deusa chamada ressurreição. E ele começa a pregar, e aquilo começa a incomodar, chama a atenção, principalmente de 2 grupos, que naquela época estavam bastante prevalentes na filosofia
grega, os epicureus e os estoicos. E, obviamente, eles começaram a entender que aquela mensagem simples de Jesus e ressurreição constituía uma novidade. E como o próprio texto diz, aquilo era uma verdadeira praça dos 100 réis, do ponto 100 réis, onde todo mundo ficava batendo papo para saber qual era a novidade. Era uma verdadeira timeline real de uma mídia social dos dias de hoje. Então, eles procuraram Paulo e disseram assim: me diz uma coisa, que história é essa aí? Esses dois grupos chamaram Paulo, ou como alguns chamaram de tagarela, ou como diz a palavra grega, espermologos, um jogador de conversa fora, um conversador de marca maior. E então eles disseram assim: por que você não sobe ao Areópago e nos compartilha essas verdades? Ou aquilo que você disse é verdade. E então Paulo sai da ágora, o lugar mais baixo, e começa a subir e chega no Areópago. E lá ele prega um sermão, que se fôssemos dar um tema, que é o mesmo tema que eu vou usar hoje para compartilhar com vocês, nós diríamos que a tese de Paulo era que o verdadeiro conhecimento de Deus é possível apenas pela iniciativa do próprio Deus revelar-se ao homem, e jamais pode ser alcançado, seja pelos sentidos de uma experiência religiosa, seja pelas elucubrações da razão humana. Paulo basicamente estava dizendo: não há razão como forma de alcançar e compreender Deus, e não há experiência sensorial, emocional, emotiva para conhecer a Deus. Deixemos as emoções e a razão de lado e vejamos como é que Deus pode ser verdadeiramente conhecido. E aí ele diz: Deus só pode ser verdadeiramente conhecido quando Ele toma a iniciativa de se revelar ao homem e se apresentar ao homem. Quando Ele se dar a conhecer ao homem, porque o homem não consegue conhecer Deus sem que Ele se apresente ao homem. E para fazer isso, Paulo divide o seu argumento em 3 partes. Primeiro é que eles não conheciam o verdadeiro Deus, mesmo sendo religiosos. Segundo, ele apresenta quem é esse verdadeiro Deus e como é o seu caráter. E terceiro, ele ensina como eles poderiam conhecer a este Deus verdadeiro e conviver com este Deus verdadeiro por meio do seu Filho Jesus Cristo, justamente aquele sobre quem ele pregava. É justamente para falar sobre esse verdadeiro conhecimento de Deus, que vem de quando Deus se revela para nós, e quando Deus se apresenta para nós, que eu lhe convido a voltar os seus olhos novamente para o texto, porque é de lá que nós vamos começar a mostrar isso. Primeiro aspecto, ele queria e demonstrou que, apesar de extremamente religiosos, aqueles homens não conheciam o verdadeiro Deus, e a maior prova disso não era apenas que eles eram politeístas e resolveram no atacado dar nome a todo tipo de Deus, criados pela maneira deles imaginarem, mas isso não foi suficiente a ponto deles fazerem um Deus, ou uma coluna, ou um altar a um Deus desconhecido. Paulo então diz assim: olha, eu estava passeando e percebi que vocês são acentuadamente religiosos. A expressão grega que traduz essa ideia, acentuadamente religioso, é uma palavra deste tamanho, parece que eu vou falar alemão para os irmãos, é a palavra desidaimonosteros. Eu estou falando grego, você não tem a obrigação de entender, significa alguém que é exageradamente supersticioso. É curioso que Paulo usa a palavra propositadamente. Ele poderia falar de religião de um modo geral, mas ele diz: não, vocês chegaram a ultrapassar todos os limites daquilo que seria sensatez. Se tem um rio, o nome que é dado é de um deus do rio. Se tem uma flor, é um deus. Se tem um pedaço de pau, é um deus. Se tem um vento, é um deus. Se tem um lugar, é um deus. Se tem um vinho, é um deus. Se tem uma fruta, é um deus.
Se tem uma estação do ano, é um Deus. Isso tem tornado o coração de vocês acentuadamente, exageradamente supersticiosos. Vocês ultrapassaram o limite da razão e se tornaram pessoas místicas e supersticiosas, apesar de vocês acharem que tem a filosofia como grande valor da civilização de vocês. É curioso que essa é a mesma descrição que Paulo faz em Romanos capítulo 1, que foi a ministração de hoje pela manhã. Abra sua Bíblia, por favor, então acompanhe aí e perceba que quando Paulo está falando aos romanos sobre o estado espiritual de depravação total deles, é dito no verso 18 de Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E essa ira de Deus é justa, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Elas são percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são tidos como indesculpáveis diante de Deus, porque veem, mas não querem ver que existe um único Deus que criou todas essas maravilhas, então preferem dar a cada uma destas coisas um nome como se Deus fosse. E Paulo continua dizendo, isso decorre porque mesmo tendo conhecimento de Deus, conhecimento dado pela revelação geral de Deus, que a criação demonstra a existência e o poder, a glória e a soberania de Deus, eles não glorificam a Deus, não dão a Deus a glória devida ao seu nome, não o reconhecem, não lhe dão graças. E aí veja se não é uma descrição da própria filosofia que Paulo faz logo a seguir. Ele diz assim, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, o seu coração insensato foi se obscurecendo em negras e trevas. Eles se inculcam por sábios, mas na verdade tornaram-se loucos. E por que eles se tornaram loucos? Porque ao invés de reconhecer Deus na criação e dar a Ele a glória devida, o que é que diz o texto? Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, semelhança de aves, de quadrúpedes e de répteis. O que é isso senão idolatria? Quando ao invés de reconhecer que existe um Deus que me fez a sua imagem e semelhança, eu crio deuses à minha imagem e semelhança. Era essa a situação de Atenas, era essa a situação dos atenienses. E quando Paulo, naquele Areópago, vê aquilo, diz assim, olha, vocês nunca vão conhecer o verdadeiro Deus, mesmo sendo religiosos como vocês são, porque não é pela via da religião criada à imagem do homem, pelos seus pensamentos, ideias e concepções que Deus se revela. A constatação feita por Paulo era que aquela tentativa de alcançar o conhecimento de Deus era inútil, era fracassada, produzia uma adoração marcada pela ignorância, pela idolatria, a ponto deles reconhecerem e dizerem assim, nós vamos fazer um altar para um Deus que de repente vai que existe, e a gente faz um altar, é ao Deus desconhecido. E eu fico imaginando como era a oração deles, ó Senhor Deus desconhecido, seja lá qual for o seu nome, ó Senhor Deus desconhecido, seja lá o jeito que o Senhor é, como é possível adorar, dirigir-se a esse Deus, conhecer esse Deus, se eu tomo por ponto de partida que eu sequer sei quem é este Deus? O pior não é isso, querido. O pior é que, apesar disso estar óbvio para Paulo, e para qualquer pessoa sentada que está me ouvindo, eles, no entanto, acreditavam piamente que eram o suprassumo da filosofia e do conhecimento humano. Ainda hoje, se diz que a filosofia nasceu na Grécia, e foi ela que forjou todo o mundo ocidental. Mas esses filósofos eram meros idólatras,
porque a filosofia deles era uma busca inútil e fracassada por um Deus que eles sequer sabiam o nome. Como eu costumo dizer, irmãos, quando alguém tem certeza, baseada na sua razão, mesmo que essa razão esteja impregnada de erro, porque essa pessoa se tornou incapaz de perceber Deus, quando alguém pega a sua experiência religiosa e toma como base a experiência religiosa e a razão, e usa como critério para conhecer a Deus, o máximo que essa pessoa pode alcançar é um Deus que cabe no seu raciocínio, ou um Deus que simplesmente emociona os seus sentidos. Mas o Deus verdadeiro está para além do raciocínio humano. Ele pode ser conhecido, jamais compreendido, porque o maior jamais cabe no menor. Essa mente finita humana, que é uma fábrica de deuses, pode, no máximo, criar deuses do tamanho do próprio homem. Por outro lado, a experiência humana que muitos usam como base para imaginar quem é esse Deus, é tão equivocada e subjetiva como qualquer outra emoção. É aquilo que eu estou sentindo e que todos nós sabemos que pode mudar no estalar de dedos. Em pleno átimo de segundo, eu posso estar alegre ou feliz, triste ou esfuziante, baseado nos estímulos que eu recebo do meu ambiente. Paulo então diz: deixem essa tentativa inútil e fracassada de conhecer verdadeiramente a este Deus e de religar-se a Ele, porque isso está trazendo para vocês uma adoração marcada pela ignorância. As experiências que vocês estão tendo são vazias de significado real, mesmo que vocês tenham significados ritualísticos atribuídos a estes deuses e a experiência que vocês estão tendo com Deus. Nesses 30 anos de pastorado, uma das coisas mais interessantes, queridos, tem sido ouvir a experiência de pessoas, alguns das quais estão aqui, contando a sua jornada religiosa até chegar ao conhecimento do Evangelho. Recentemente eu ouvi uma história de alguém que contou como teve que passar, e graças a Deus não ficar, por uma experiência mística de conhecer um templo enterrado na terra, num lugar ermo aqui do Brasil, fruto de uma organização filosófica, aparentemente só filosófica, mas que na verdade é uma religião disfarçada, aquilo que nós conhecemos como religião de mistério, em que alguns poucos iniciados, a eles vão sendo dados certas revelações, e essas revelações vão tornando essa pessoa mais e mais superior, e mais iluminado, até chegar ao ponto que ela deixa de ser um aprendiz e passa a ser um mestre, e sem perceber começa a se envolver com mistérios esotéricos e escondidos que ele nem compreende, mas de tão envolvido pode de repente não poder mais sair. É a mesma história que muitas vezes eu tenho ouvido de pessoas que têm buscado sinceramente a Deus, mas não conseguem ver que Ele está evidentemente diante deles como o único Deus verdadeiro, porque têm buscado por caminhos acentuadamente religiosos, exageradamente supersticiosos, que não revelam de modo algum o conhecimento do verdadeiro Deus, porque estão baseados ou na experiência pessoal, que não pode ser comprovada, aferida, testada, ou pela razão humana limitada, incapaz de perceber além daquilo que processa de maneira cognitiva e racional. Hoje, essa opção não é tão visível, mas é perceptível. Hoje existe uma opção pós-moderna que nós chamamos de relativismo religioso, que aplica-se a Deus, e certamente você ouviu a manifestação dela em algum momento conversando com um amigo. É quando alguém diz assim: olha, Deus, cada um tem o seu conceito sobre Ele. Você pensa que Deus é de um jeito, você imagina que Ele é de outro. O que importa mesmo é que você tem o direito de achar e criar um Deus que lhe sirva, e adorá-lo à sua imagem desconhecida.
Sabe, irmãos, o Deus desconhecido dos atenienses atende atualmente pelo seguinte nome: é o Deus que tem um nome que cada um dá a ele, porque cada um imagina este Deus como quiser que ele seja. Em outras palavras, tanto lá naquela época como hoje, é plenamente possível, e claramente isso tem acontecido, alguém ter uma experiência religiosa, sensória, se arrepiar, ter visões, ouvir coisas, mística, porém sem nenhuma valia. Se torna uma ilusão religiosa, uma espécie de auto-engano muito bem intencionado, que leva alguém a jurar que está em comunhão com Deus. No entanto, sequer tem o mínimo de conhecimento de que Deus é esse, porque esse Deus é uma força, e apenas isso. Por isso é surpreendente e maravilhoso como Paulo tem a coragem, irmãos, ele não estava numa igreja, ele não estava numa sinagoga, onde todo mundo em tese concordava com ele. Ele estava na praça pública, na praça do shopping, o equivalente hoje a essa ágora. E lá ele abre a boca e diz assim: olha, esse que adorais aí, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vim de Tessalônica para Atenas para proclamar a vocês. E aí ele apresenta esse Deus nos versos seguintes que nós não lemos, a partir do verso 17. Veja o que é que ele diz. Ele diz: esse é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez, de um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E eu estou dizendo isso para que estes que foram criados por este Deus, como vocês, como eu, eventualmente possam buscar a este Deus. Mas cuidado, porque pode ser que a busca de vocês seja como um cego tateando ou como uma pessoa no lugar escuro. E pode até ser que você toque com a ponta dos dedos, porque Ele não está longe de cada um de nós, pois afinal de contas nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: sendo, pois, gerados por Deus, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E aí eu digo para vocês, senhores atenienses, que até o presente momento Deus não levou em conta esse tempo de ignorância de vocês. Porém, notifica. E o termo que Paulo usa aqui é de uma citação jurídica. Você está notificado que a partir de agora, se você não sabia disso, não vai poder mais alegar desconhecimento, porque a partir de agora eu notifico a vocês que todos, em toda parte, devem se arrepender dessa idolatria, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem, de um varão, que Ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o caminho do verdadeiro conhecimento de Deus. Perceba como Paulo desconstrói a idolatria, a filosofia daqueles homens. Disse assim: olha, vocês estão, até eu posso dar a consideração, bem intencionados, mas é porque vocês não percebem que o coração de vocês está tão envolvido nessa idolatria. E João Calvino deixa muito claro como o coração humano se satisfaz em criar Deus à sua imagem e semelhança. A gente começa assim, pega a Bíblia e diz assim: não, isso não pode ser tudo verdade. Tem uma parte que eu acredito, tem uma parte que eu não acredito. Adivinha qual é a parte que a pessoa não acredita? Qual é a parte que não acredita? É a parte que contrasta com o que ela acredita. É a parte que incomoda o comportamento dela. É a parte que incomoda ela. Ela diz: essa parte eu não acredito. Essa parte eu não acredito. Aí pega uma tesoura e tira.
Agora você imagina se eu entrego uma Bíblia a 400 pessoas que estiverem aqui, e diga assim, tire a parte que lhe incomode, o que é que vai sobrar? Mas é exatamente aquilo que o homem faz. E aí Paulo diz, olha, vocês estão indo no caminho completamente errado, eu notifico a vocês, assinem aqui a citação, por favor. A partir de agora, vocês não podem dizer mais que este Deus desconhecido não se apresentou para vocês. Ele está se apresentando, muito prazer, meu nome é Jesus Cristo. Porque é exatamente este Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, que eu apresento a vocês para que vocês conheçam e possam corretamente adorar. É exatamente isso que Paulo faz. Ele então desconstrói a ideia falsa de que aqueles homens tinham, que pela experiência religiosa, mística, supersticiosa, pelos rituais, pelas oferendas que eles faziam, esses deuses, eles podiam conhecer verdadeiramente a Deus. E ele destrói também a ideia racionalista, filosófica, de que aqueles homens poderiam descrever Deus e criar um Deus perfeito, à imagem e semelhança deles. Ele de uma vez só dá uma tacada que derruba a filosofia e a religião dos atenienses. Agora, se você pensa que eu estou batendo pesado naqueles lá de fora, os outros, queridos, deixa eu dizer uma coisa, o mais triste é quando mesmo cristãos como nós começamos a ter o mesmo comportamento de buscar ter experiências com Deus, como se elas pudessem por si mesmas dizer quem Deus é, sem buscar conhecer quem é este Deus, como Ele é, a partir daquilo que Ele mesmo revelou. É como receber uma carta de alguém que quer se apresentar a você, fechar a carta, ou rasgar ou queimar a carta, e dizer assim, eu vou tentar adivinhar quem era. Eu vou tentar saber quem era, e quem era a pessoa, e qual era o jeito dela, e o que ela queria para mim. Esse comportamento não teria nenhuma lógica, mas é justamente aquilo que muitos cristãos têm feito, quando buscam experiências isoladas com Deus, e tão pouco conhecer sobre quem Deus é, como Ele é, e muitas vezes usam isso para justificar, assim como os pagãos de Atenas, um experiencialismo místico com Deus, como sendo algo muito superior e profundo, e que até consegue excluir o conhecimento sobre Deus. Por exemplo, alguns citam fora do contexto, um dos mais renomados teólogos, Packer, dizendo assim, quando ele supostamente afirmou, abre aspas, um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. E então alguém olhando essa frase isolada, tirada do contexto, diz, veja, até o Packer, um dos grandes e renomados teólogos, diz que é melhor ter um pouco de conhecimento experimental de Deus do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. Mas será que é isso que ele quer dizer? Será que ele está dizendo que uma experiência com Deus, um encontro com Deus, supostamente tem poder de me revelar quem Deus é, muito mais do que aquilo que Ele já se revelou? E que, portanto, eu posso fechar a carta, rasgar a carta, incendiar a carta, porque o que vale é a minha experiência com Deus. Será que este conhecimento de Deus, supostamente obtido, sem precisar conhecer muito sobre Ele, conduz um crente, um cristão como você, para o verdadeiro conhecimento de Deus? Para Santo Agostinho, não, não e não. Ele diz, por exemplo, que nada pode ser deduzido, aprendido, compreendido de uma sensação ou de um sentimento proveniente da experiência religiosa, sem que antes da experiência a pessoa tenha um mínimo de informação sobre o que ela é. Usando a história da laranja, é como se eu começasse entregando a laranja, mas não para alguém que sabe o que é uma laranja, não para alguém que já experimentou uma laranja doce,
Não para alguém que sabe distinguir uma laranja doce de uma laranja ácida e azeda, mas de alguém que de repente nunca viu uma laranja. E eu digo então para a pessoa: olha, tome isso aqui. Não digo que é fruta, não digo que é doce, não digo nada. A pessoa olha, de repente ela começa a fazer embaixadinha porque acha que é uma bola. Ou então ela acha que é uma arma. Ou então que tem um bicho dentro. E de repente o indígena que não conhece uma laranja ou não sabe o que é que está ali dentro. Eu preciso dizer pelo menos assim: amigo, isso aí é uma fruta. Você tem que partir e meter a boca dentro. E o gosto que você vai ter é provavelmente parecido com alguma coisa que você já comeu antes, doce. Por exemplo, quando uma laranja é muito doce, como é que a gente diz assim: rapaz, essa laranja é doce que parece mel. A pessoa tem que saber o que é mel. A pessoa tem que saber o que é laranja. Não existe experiência sem informação antes. Dizer que a experiência que diz quem Deus é jogar fora toda uma história, toda uma revelação que está aqui, que diz quem é este Deus. Eu posso, por exemplo, orar e esse Deus confortar o meu coração, porque eu sei que o nome dele é o Deus que conforta, que ele é o Consolador. Mas se eu não soubesse, eu imaginava que aquilo era algo, sei lá o quê. Eu costumo dizer que, naquele dia 11 de agosto de 1980, quando na minha casa, 2 pessoas me evangelizaram, você já ouviu essa história, mas tem alguém que não ouviu, deixa eu contar de novo. Alguém foi para a minha casa, não foi numa igreja, falou do evangelho para mim. E quando falou do evangelho para mim, aquilo foi maravilhoso, porque os meus olhos se abriram, e a pessoa começou a falar de alguma coisa sobre Deus, que eu sabia em teoria, e que, diga-se passagem, eu era acentuadamente religioso. Mas aí o que aconteceu quando a pessoa disse assim: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados? Eu disse: alto lá, como? Eu sou bom? Não é assim não, amigo. Eu não sou depravado, não sou promíscuo, eu não faço mal para ninguém, eu procuro respeitar as pessoas. Como é que você está dizendo para mim que eu sou pecador? Alguém teve que dizer para mim: alô, você é pecador. E porque você é pecador, você precisa experimentar uma atitude, uma experiência de arrependimento dos seus pecados, que este Deus é quem vai fazer dentro de você. Como é que é isso? Senão você fala com Ele. Ok. E aí a minha oração, naquela tarde do dia 11 de agosto de 1980, foi a oração ao Deus desconhecido. Porque basicamente o que eu disse foi: Deus, eu não sei bem se Tu existes. E olha que eu era religioso, mas não naquele nível, naquela realidade. Eu era um sujeito ritualisticamente religioso, sabia muitas preces, muitos rituais, podia acompanhar a cerimônia inteira e repetir todas aquelas palavras, mas aquilo não fazia sentido. E então, quando eu falo com Deus, sabe qual foi a sensação que eu tive? Eu costumo dizer, as pessoas riem. Lá em Campina Grande, na época de 80, a gente não tinha muito ar-condicionado. Mas aqui em João Pessoa também não tinha. Só quem tinha era banco, lembra? Quando ar-condicionado só tinha que era banco, então o que acontecia? Eu saía do colégio Alfredo Dantas, em Campina Grande, cruzava Marquês do Eval e ia para o Banco Bradesco. Porque meu pai demorava para me pegar na escola, e então aquele calor de Campina Grande, sim, Campina Grande faz calor durante o dia. E aí eu estava lá e entrava, e quando eu chegava lá tinha aquela sensação de refrescar. E aí eu sentava no local lá, como se fosse atendido, né? Naquela época que tinha funcionário de banco para atender a gente. Então eu sentava lá e ficava achando que ia ser atendido, mas na verdade era só dando um migué, porque eu queria mesmo era me refrescar. Quando Jesus entrou na minha vida, porque eu não sabia absolutamente nada sobre Ele, porque eu não conhecia a palavra, quando alguém descreveu para mim, ou perguntou para mim, como eu descreveria, os meus colegas do time de handebol diziam assim: rapaz, é mais ou menos assim. Quando elas começaram a orar por mim, quando eu comecei a orar por mim mesmo, uma orou, a outra orou, e eu disse: bom, todo mundo orou aqui, então, ok, tudo bem. E aí elas se voltaram para mim e disseram: agora é você, Robson. E eu orei. Sabe qual foi a sensação que eu tive? Quando você está empachado, que tem uma coisa ruim querendo sair, e à medida que aquela coisa ruim vai saindo, vai entrando um refrigério, igualzinho aquele ar-condicionado do Banco Bradesco na frente do Colégio Alfredo Dantas. Pronto, era a minha teologia na época. A teologia do ar-condicionado.
porque era o que eu conhecia. Se você quer conhecer Deus, alguém tem que dizer como Ele é, e Ele disse como Ele é. Ele se revelou, mas os atenienses imaginavam que eles podiam descobrir Deus pela experiência. E, queridos, a decepção é que há muitos cristãos também que acham que a experiência vale mais do que o conhecimento sobre Deus. Para Agostinho, não. Para o apóstolo Paulo também não. Porque ele diz, esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ou seja, é sobre este Deus que vocês dizem conhecer sem saber exatamente quem Ele é e como Ele é, que eu vinha justamente anunciar para vocês, ou apresentá-los, demonstrando precisamente quem é e como Ele é. E ele usa então a palavra discursar. Queridos, os atenienses saíram de uma experiência equivocada com Deus para uma experiência correta com Deus, mediada por um discurso, por uma pregação que falou para eles quem é Deus. Porque a experiência de per si pode induzir alguém a achar que está tendo uma comunhão com Deus e não ser, porque os sentidos falham, a mente falha. A experiência humana não é o critério absoluto. Você pode dizer, Deus falou comigo, eu não posso dizer que Deus não falou com você. Eu só posso dizer que Deus falou com você quando você diz o que Ele falou com você. Porque aí eu confiro o que Ele falou com você com o que Ele diz que Ele é. Qual é o caráter dEle, qual é o propósito dEle para você. E aí eu digo, olha, isso foi Deus. Ou então, não foi Deus, foi sua experiência emocional. Você quer muito que seja Deus, mas não é Deus, porque Deus não faz assim. Ele, na sua palavra, diz que não é assim. É uma contradição tremenda que atenienses tão filosóficos, religiosos, místicos, supersticiosos e idólatras, que adoram sem conhecer e a quem estão adorando, foram atraídos justamente quando Paulo faz um discurso. Tem gente que acha que você liberta alguém de uma experiência equivocada com Deus, dando a laranja para ele chupar. É a chamada evangelização de confrontação e de poder. Venha para cá, para a igreja tal, que eu vou mostrar para você quem são os deuses que você está servindo, se eles são mais fortes do que o Deus da igreja tal. Venha para cá, porque você vai... Mas quem é esse Deus? É só uma luta de titãs? É uma oração só, uma corrente só? É um encontro só? É uma experiência só que diz tudo o que a pessoa precisa conhecer de Deus? Pelo Paulo, não. É preciso que a pessoa seja ensinada. Eles dizem assim, olha, nós queremos conhecer que nova doutrina é essa. Eles entendiam que a experiência que eles estavam com Deus era baseada numa doutrina. E se Paulo estava pregando uma outra doutrina, isso seria importante para eles terem outra experiência. E Paulo diz, é exatamente isso. Porque essa doutrina é sobre esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer. É justamente o mesmo comportamento que alguns cristãos têm quando resolvem criticar o estudo da palavra, a doutrina. Falam da teologia como se fosse um diabo, um demônio, como se cada pessoa não fosse de fato um teólogo, porque a teologia é a sua compreensão de Deus, o discurso que você internaliza sobre Deus. Você sim é um teólogo, os atenienses eram teólogos. A grande questão é de onde é a fonte da sua teologia. Alguns dizem da experiência. Aí Paulo diz, não, é do que está revelado, porque senão você acredita em tudo, sente tudo, e pode estar em tudo errado. O próprio Packer, que algumas vezes é citado, ou foi citado, como suposto defensor de que a experiência com Deus é mais valiosa do que o conhecimento sobre Deus, em um outro artigo chamado Estudo de Deus, responde a uma pergunta que lhe foi feita. Alguém chegou para Packer e disse assim, quem é que precisa de teologia se o que vale é a experiência com Deus? Sabe o que ele responde? Ele responde fazendo uma comparação interessante. Ele diz assim, quando alguém levanta essa questão sobre quem precisa de teologia, é porque essa pessoa pressupõe
claramente que o estudo da natureza e do caráter de Deus é alguma coisa irrelevante, desnecessário e impraticável. Entretanto, este é, na verdade, o projeto, estudar a Deus, mais prático de que alguém poderia ocupar-se. Conhecer a Deus, diz Packer, é crucialmente importante para a nossa vida. E aí ele compara, ele diz, olha, se você pegar de avião um indígena não alcançado lá da Amazônia e for até São Paulo e deixá-lo sem nenhuma explicação, sem nenhum entendimento da língua portuguesa, em plena Praça da Sé, e dizendo para ele, mesmo que ele não entenda, se vire, isso seria alguém viver a vida, tentar viver neste mundo, sem saber nada a respeito do que é este mundo, de onde ele veio, quem o criou e qual é o propósito de estar nesse mundo. Ele diz, para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Agindo deste modo, você poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Queridos, eu convivo praticamente todo dia com gente que tem tudo do ponto de vista material, com gente muito inteligente do ponto de vista intelectual, com muito poder e prestígio do ponto de vista da sociedade, mas parece cego na vida porque não sabe de onde veio, o que é e para onde vai, porque não tem um minuto sequer para saber quem é Deus que o criou à sua imagem e semelhança. Vai ter 70, 80, 90, 100 anos de vida. E depois, o que fará da eternidade? E essa vida? Que vida será essa? Se não uma progressão contínua de atividades sem sentido. Irmãos, eu estou na página 5 do sermão, tem 12. Mas eu vou terminar pelo menos na sexta, tá bom? Para que fique claro que eu não estou fazendo um argumento em relação aos pagãos, mas estou convidando vocês que se dizem cristãos. E eu creio que muitos aqui o são. E lembra, cristão não é aquele que painho ou maninha batizou quando era pequeno, que vai na igreja quando se batiza, quando casa e quando morre. A última vez, obviamente, quer dizer, algumas vezes, as duas últimas vezes a contragosto. Mas tudo bem. Cristão não é isso. Estou dizendo a você que é cristão, que essa mesma tendência dos atenienses pode estar agora ocorrendo no seu coração. E eu tenho como provar. E é só isso que eu vou fazer para encerrar meu sermão. Se você abrir agora a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, você vai ver dois dos grupos mais religiosos, judeus, o suprassumo da religiosidade judaica, com o mesmo problema. Packer, que eu acabei de citar, diz que não existe projeto mais prático do que estudar sobre Deus. Diferentemente do que a mentalidade pós-moderna hoje diz, que quem estuda sobre Deus é vagabundo, tipo pastor. Mas Packer diz que não, porque é a própria essência da vida. E aí ele encontra aqui dois grupos religiosos, os fariseus e os saduceus, que têm uma conversa com Jesus, e nessa conversa eles colocam duas questões muito práticas. Uma era sobre o código tributário da época. Sim, está na Bíblia. Eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, eu queria saber o seguinte, pega essa moeda aqui. Qual é a esfinge que está aqui? Quem é a carinha que está aqui? César. Deixa eu lhes perguntar, ou deixe-nos perguntar. Devemos pagar tributo a César? Era uma questão tributária, não é? Não era uma questão tributária? Devemos pagar a César? O império nos oprimiu, cobra tributos extorsivos. A pergunta é: se eu sou de Deus e vivo para Deus, eu não deveria estar isento disso e não pagar nenhum tributo? Não era uma questão prática?
não era uma questão tributária do dia a dia, do cotidiano, parecida com aquela que nós vamos ver daqui a 2 meses, quando tivermos que fazer aquele famigerado imposto de renda, que também tira a nossa pele, não é? É. Aí Jesus disse assim, de quem é a esfinge? Não é de César? É. Pois então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. O que é que Deus tinha a ver com aquilo? Tudo. Porque se eu não compreendo que Deus é Deus, eu não compreendo que eu sou cidadão do mundo, seja qual for o estado que eu viver, brasileiro, americano ou qualquer que seja, mas também sou cidadão dos céus. E com a mesma obrigatoriedade de tributar ao Estado, eu devo tributar a glória devida a Deus. E aí Jesus diz assim, está vendo? Saber quem Deus é, implica naquilo que você faz com o seu dinheiro. Aí os saduceus saem de cena entre os fariseus. Aí os fariseus chegam com outra questão mais complicada. Diz, Senhor, o senhor sabe que tem a lei do levirato na lei de Moisés. A lei do levirato era assim, uma mulher casada com um homem que tivesse irmão, se este marido falecesse, era a obrigação do mais velho ao mais novo ir casando com essa mulher para suscitar a herança dele. Essa mulher não podia ficar viúva, não se anime, era naquela época. E aí eles chegam com a seguinte situação, a mulher era casada com um, morreu. O irmão mais velho dele casou com ela, morreu. O terceiro casou com ela, morreu. O quarto casou com ela, morreu. A essa altura já era uma viúva negra, matava todo mundo. Chega ao sétimo, morreu também. Agora, digamos, Jesus, que há a ressurreição. E aí, na ressurreição, aparece a mulher e os 7 ex-maridos dela. Com quem que ela vai viver a eternidade? Era uma questão sobre direito de família, né? Direito da sucessão, né? Os juristas que estão aqui possivelmente vão concordar comigo. O que é que isso tem a ver com Jesus, gente? Tinha tudo a ver. Jesus disse assim, olha, e aí vem o famoso versículo, vocês estão errando porque vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Porque se vocês conhecessem sobre Deus e quem é este Deus, vocês não perguntariam isso, porque saberiam que nos céus, as relações que existem são completamente diferentes na terra. Porque nos céus nós não nos casamos e não nos damos em casamento. Jesus não fala, se você morrer casada, como é que vai ser lá? Mas Jesus diz assim, no céu não tem esse tipo de necessidade de relações humanas que complementem a necessidade humana, porque Deus será tudo em todos. Vocês erram, sabe por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. E aqui a ordem dos tratores altera o viaduto. Porque veja o que é que ele diz. Vocês erram porque não conhecem, primeiramente, as Escrituras e também o poder de Deus. Tem crente que acha que precisa conhecer o poder de Deus e dispensar o conhecimento da Escritura. Mas todas as vezes que eu dispenso o conhecimento da Escritura, eu erro porque não conheço as Escrituras e erro porque a minha experiência com o poder de Deus pode estar equivocada. E aí, chegando à parte final do meu sermão, 1, 2, 3, 4... 5, 6, chegamos à conclusão, eu quero lhe compartilhar uma verdade. Aquela imagem, por favor, Priscila. Alguém deve perguntar, e então quando o senhor compartilhava o evangelho, afinal de contas o senhor andava com uma laranja na mão para dar às pessoas para chupar? Obviamente que não, né? Mas havia uma situação que sempre fugia ao controle. É quando alguém dizia assim, então, para eu ter certeza que a laranja é doce, eu preciso chupar primeiro? É. Ou para ter certeza eu preciso chupar? Sim. Então, se é certeza que para eu saber que a laranja eu preciso chupar, então, para eu saber quem é Deus, eu preciso experimentar Deus, não é verdade? E aí eu dizia, mas cuidado, porque você pode chupar uma laranja podre, mesmo com uma boa aparência, e descobrir, muito tarde, que botou uma laranja estragada na boca. Por isso é bom saber, primeiro, como identificar uma laranja boa. Preciso saber, primeiro, quem é este Deus,
Como é que este Deus se revelou e se manifestou para o homem, para só depois dizer assim: eu quero experimentar este Deus. Mas digamos que você hoje queira de fato experimentar este Deus. Como é que você pode juntar aquilo que se fala sobre Deus com a experiência que você vai ter, para que isso não vire só teoria, papel e tinta? Eu quero lhe dar pelo menos 3 atitudes rapidamente. Primeira delas, mantenha um uso equilibrado e comprometido daquilo que nós chamamos de meios de graça. Ore, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia, mas ore. Não seja daqueles que conhecem muito sobre Deus porque sabem muito o que está escrito aqui, mas não falam com este Deus que está escrito aqui. Mas também não seja daqueles que querem ter uma experiência via oração exclusivamente, sem fazer com que a sua oração esteja baseada aqui. Parker, esse que eu estou citando, diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: a melhor maneira de você orar é quando, depois de você ler a Bíblia, você para um pouquinho para meditar sobre o que a Bíblia diz. E aí, depois de meditar sobre o que a Bíblia diz, você fala com Deus sobre aquilo que você meditou. Esse equilíbrio, conhecer sobre Deus, refletir sobre Deus e conviver com Deus em oração, é o segredo para você não virar um idólatra nem um racionalista. E aí ele diz assim, e eu acho maravilhosa essa frase: se nós transformarmos cada verdade aprendida sobre Deus em um assunto de meditação e em um motivo de oração, nós iremos conhecer verdadeiramente este Deus, que conhecemos sobre Ele e o conhecemos pessoalmente. O grande problema, queridos, é que para fazer isso, nós precisamos decidir, afinal de contas, se isso é tão importante na nossa vida, que vale a pena o investimento do nosso tempo para isso. De vez em quando, queridos, eu tenho uma feliz experiência, e nessa semana, particularmente de sábado para cá, de ontem para cá, a experiência de ver alguém se meter num grande problema e estragar a vida dele ou dela e de outros. Sendo uma pessoa com quem eu tive, ou que outros tiveram, eu estou falando da minha experiência, oportunidade de sentar, falar de Jesus e dizer para essa pessoa: isso pode mudar a sua vida. E perceber que aquilo entrou por um ouvido, saiu por outro, porque a pessoa estava mais interessada em viver a vida loucamente. Aí, numa madrugada qualquer, num momento de absoluta loucura, estraga a vida de outros, e vai passar a vida inteira olhando e dizendo assim: ah, se eu pudesse voltar no tempo e ter dado atenção àquilo que eu ouvi. Que você não seja alguém que vá sair dessa porta e dizer assim: está muito bonito isso aí, mas noutro tempo e em outra ocasião, eu vou me desincumbir um pouco das minhas tarefas para conhecer este Deus. Porque a qualquer momento, a qualquer instante, a vida pode fazer assim. E aquilo que é possível hoje, aqui e agora, talvez não seja possível nunca mais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Vamos orar. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra que foi exposta nesta noite, foi entregue, Pai, como uma notificação, assim como Paulo notificou aqueles atenienses. E assim como Paulo, meu desejo de oração é que a Tua luz possa resplandecer nas mentes e corações que ouviram essa palavra, para que surja um desejo gerado por Ti mesmo, de Te conhecer como o único Deus verdadeiro, de sabendo sobre Ti, experimentar o Teu poder, a Tua graça e o Teu amor na própria vida. Eu não falo apenas daqueles, ó Pai, que no nosso meio, ou na televisão, ou na internet, escutaram esta palavra como os atenienses, mas até mesmo nós que estamos aqui, Pai, que escutamos a Tua palavra domingo após domingo, e que muitas vezes temos esta ilusão de que é possível se aprofundar contigo sem a Tua palavra, sem a revelação do Senhor, baseado apenas em experiências e experiências e experiências. Nos ajuda, Pai, de maneira equilibrada, nem saber tudo sobre Ti, porque isso seria impossível, sem saber nada de Ti, sem ter experiência nenhuma contigo, mas também não nos permite ser pessoas que têm experiências e experiências, mas sem nenhum lastro, nenhuma âncora na Tua palavra. Nos dá equilíbrio, Pai, de conhecer a Ti como Deus verdadeiro, de experimentar o doce da Tua presença, a Tua lei que é mais doce do que o mel e o destilar de favos. Ensina-nos assim, Pai, para que possamos adorar a quem conhecemos e, conhecendo, Te adorar. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.